Palavra de fé. Que coisa maravilhosa estarmos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco mais dessa palavra de fé, a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje e meditar um pouquinho sobre o olhar que fala. O olhar que fala. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, o versículo de número 61. Lucas, capítulo 22, versículo 61, diz assim: E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O olhar que fala. Que coisa maravilhosa é estudar a palavra de Deus. E hoje, nesse dia abençoado, nós vamos parar um pouquinho e meditar sobre o olhar que fala. O olhar de Jesus. Aqui é a passagem de quando Jesus ele foi preso e as pessoas ficavam questionando a Pedro, dizendo: você se parece com ele, você fala igual a eles, você faz parte desse grupo. E ele negava veementemente, ele negava que conhecia Jesus. E sem lembrar, hora nenhuma, que o próprio Jesus havia alertado ele: Pedro, olha só, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele não acreditou. Por quê? Porque Pedro se achava o maior, o mais forte, aquele que durante toda a trajetória dele, ele era sempre o que falava alguma coisa. Pedro andou sobre as águas, quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, Pedro disse: se é tu mesmo, deixa que eu vá. E Jesus ordena ele e ele vai. Olha o privilégio dele. E aquilo subiu para a cabeça. Ele achava: imagina, jamais eu te negarei, Jesus. Mas aqui nós encontramos o olhar de Jesus falando com Pedro sem abrir a boca. O olhar que fala. Lucas, nesse capítulo 22, nesse versículo 61, diz: E virando-se o Senhor. Essa era a hora que Jesus já estava sendo levado. Olha o que diz aqui. E passada, o versículo 59, e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, falando com Pedro. Pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Olha isso. E logo, estando ele ainda a falar, olha o que acontece, cantou o galo. E aí o versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Olhe o poder desse olhar. Jesus não reclama com Pedro. Jesus não aponta o dedo para Pedro. Jesus não passa na cara de Pedro: eu te falei, você está me negando, você não acreditou. Não. Jesus somente olha com aquele olhar de bondade, de compaixão, aquele olhar que falava muito mais do que palavras. O olhar de Jesus, o olhar que fala. A Bíblia também fala, um outro episódio, de que Jesus olhou. A Bíblia diz que Jesus, quando ele está na sinagoga e as pessoas vão ofertar, de repente chega uma mulher e coloca umas moedinhas, e Jesus olhou para aquela mulher. Mas naquele dia, Jesus dá uma lição, não para aquela mulher, mas aproveita aquela oportunidade e ensina a seus discípulos. Mas aqui não. Aqui nós estamos vendo um Jesus que estava sofrendo, que estava preso, que estava sendo machucado, que estava sendo caluniado. Mas Jesus não perdeu a essência da sua missão de nos salvar.
E ali estava um discípulo de Jesus, negando que o conhecia. Mas ali estava também cumprindo a palavra que Jesus havia falado para ele, alertando. Então, vamos prestar atenção àquilo que o Senhor fala para nós. Muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração. Outras vezes o Senhor usa servos dele, pessoas enviadas por ele para transmitir uma palavra. E às vezes nós paramos e dizemos, quem é essa pessoa que está falando para nós? Não é o vaso. O importante é quem mandou a mensagem. Nós não somos nada, mas nós podemos ser canal de bênção da parte de Deus para alguém. E ali naquele momento estava um homem que havia servido a Jesus, andado com Jesus, visto os milagres, mas ali estava um homem agora que havia negado Jesus e que agora, quando ele nega pela terceira vez, ele também escutou o galo cantar. Mas naquele exato momento que o galo canta, Lucas 22, versículo 61, é o que nós estamos nesse palavra de fé desse dia. E aí diz, e virando-se, o versículo 60, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E nessa hora, a Bíblia diz, e logo estando ele ainda a falar, ele não tinha nem fechado a boca, negando a terceira vez a Jesus Cristo. O galo canta. E aí, nessa mesma hora, olha imediatamente, e virando-se o Senhor. Quem é esse Senhor? O próprio Jesus. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Do mesmo jeito, a memória voltou. E quantas vezes nós falamos sem abrir a boca? Nós olhamos e nós falamos com os olhos. Os olhos falam, eles transmitem. Muitas vezes, quando nós somos pequenos, nossos pais, eles não reclamam, mas ele olha e aquele olhar já diz, não está certo o que você está fazendo. E aqui nós encontramos o olhar do Nazareno, o olhar do Senhor, olhando para um discípulo seu. Era como que Jesus estivesse dizendo assim naquele olhar, eu falei para você, mas agora o meu olhar é que eu vou te aguardar, porque eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com você, Pedro, e eu vou lhe trazer de volta para o seu lugar, o lugar para onde eu te chamei para ser pregador da minha palavra. Que coisa maravilhosa! O olhar que fala, o olhar do Senhor falou uma mensagem mais forte do que talvez se ele tivesse aberto a boca e tivesse dito, Pedro, eu não te falei que você ia me negar? Não, Jesus não faz isso. Jesus somente olha com um olhar de bondade, com um olhar de compaixão, com um olhar de entendimento. Então que nesse dia, esse olhar de Jesus esteja também voltado para nós, para nos guardar, nos abençoar. Apenas um olhar é suficiente. Então, aproveite o dia de hoje e transmita paz através do seu olhar. Transmita bondade. Talvez uma pessoa que esteja perto de você e você não pode abraçá-lo, você não pode abraçá-la, você não pode abrir a boca, mas olhe para essa pessoa. Transmita através do seu olhar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de segurança, uma mensagem de amizade sincera. Mas fique com o precioso olhar de Jesus, que está sempre olhando por nós, está cuidando de nós e Ele está conosco nesse momento. Deus nos abençoe, te dê um sábado maravilhoso, te dê um final de semana abençoado. Esse é o meu desejo. Deus te abençoe. Não esquece, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vai ser muito bom ter você aqui no canal. Outra coisa, já deixa seu gostei, porque aí a plataforma envia esse vídeo para mais alguém. E você pode também ser canal de bênção na vida de mais alguém. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.